João 11, 25, 26, para a glória de Deus. João 11, 25, 26. João 11, 25, 26. Deus santo de poder e glória. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder e glória. Eu venho aqui apresentar essa mensagem em tuas mãos, Senhor, da salvação. Nos ajude, Senhor, na pregação, essa pregação. Todo mal que tenta lutar contra essa mensagem venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dependo da revelação em Cristo, meu Pai, nessa mensagem. Ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem é sobre adultério, sobre a morte espiritual e a morte física. Quando uma mulher é pega no ato de adultério, é morte espiritual e também morte física. O adultério atrai morte física e morte espiritual. No Velho Testamento, em Números capítulo 5, verso 21, vai dizer que a prova da mulher suspeita de adultério vinha sobre ela maldição. A sua coxa se decaía e ela ficava maldita entre o povo. Deus santo de poder e glória. Era também feito após a morte espiritual o apedrejamento para os adultos. Porque somente exercendo o juízo que se tem o juízo. Porque a morte no juízo não é pecado. A morte fora do juízo é pecado. Por isso Jesus está dizendo em João que se você estiver morto, mas crê nele, você viverá. Agora, se você estiver vivo nele, você nunca morrerá. Quando uma pessoa está morta espiritualmente, mas crê em Cristo, essa pessoa, independentemente do adultério ou de qualquer pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, até a blasfêmia, mas tem um limite, um prazo. Independente de qualquer pecado, você pode reviver em Cristo. Você pode ressuscitar em Cristo. Ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, talvez você esteja aí agora me ouvindo e você está morto espiritualmente. Mas Deus quer trazer vida. Deus quer ressuscitar a sua vida. Talvez você está me ouvindo aí agora e você está vivo.
Você crê em Cristo e você nunca morrerá. É um privilégio muito grande quando se crê em Cristo e a vitória é essa, nunca morrerá. Ou seja, a morte para você não será morte. Não será a morte que amedronta muitas pessoas. Não será a morte que leva a segunda morte, que leva corpo, alma e espírito para o inferno. Mas a morte para você será como adormecer. Será como dormir e acordar vendo a luz. Acordar vendo a alva, o paraíso, a estrela da manhã. Assim será a morte para aquele que vive e crê em Cristo. Mas se você está morto, Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus quer que o perverso se arrependa e tenha vida. Quem crê agora a Deus? Mas uma vez, conhecendo a verdade e não praticando, será grande a queda. Se você não pratica conhecendo, você traz a justiça contra a sua vida. E a justiça, ao mesmo tempo que ela traz vida, estando morto, ela também traz a segunda morte. Quem crê agora a Deus? Jesus disse assim: não temei os homens que podem matar o teu corpo, mas temer a Deus, que tem poder de lançar a alma e o corpo no inferno. O seu corpo que você está vivendo agora, ele morre. Mas o mesmo corpo ressuscitará, ou para perdição eterna, ou para salvação eterna. Em Daniel capítulo 12, vai dizer que os sábios resplandecerão, brilharão, e aqueles que ensinam muito a justiça de Deus brilharão também como as estrelas. Quem prega a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro, a revelação, está salvo. Ninguém começa pregando a palavra de Deus da noite para o dia. Tem uma história, tem um preparo de salvação. Quem crê agora a Deus? Porque como eu vou anunciar a salvação se eu não tenho salvação? Como eu vou dizer para você ser salvo se eu não estou salvo? Muitas pessoas pensam que estar abençoado é ter bens materiais. Muitas pessoas pensam que você estar casado é estar abençoado. Tudo isso Deus te dá, mas te dará certamente, eternamente, será acrescentado a você. Se ele não completar aqui, ele completa no final. Você não precisa estar casado para ser sinônimo de estar abençoado. Paulo não casou, João Batista não casou, Elias também não casou, era sujeito
as mesmas paixões. Os discípulos disseram, então não convém casar. Você não ter mulher não significa que você não está abençoado. Jesus disse assim, que as mulheres, elas destroem os reis. A Bíblia exorta mais as mulheres do que elogia. A mulher virtuosa não é fácil achar. A mulher virtuosa é difícil achar. É como o rubi. É difícil encontrá-la. Porém, quando o homem encontra uma mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido. Porém, é difícil encontrar. Porque as mulheres não são bênçãos. Generalizando mesmo, elas não são bênçãos. Quem crê na glória a Deus? Elas são difíceis. Elas destroem os reis. São alvoçaradoras, contenciosas, infiéis, vasos mais frágeis. Elas são perigosas. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, para você ser abençoado, você precisa estar vivo. Porque você nunca morrerá. Isso, de fato, é a verdadeira bênção, é estar vivo. Não adianta ter aparência de que vive e está morto. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Porque a igreja Laodiceia tinha aparência de que vivia, mas estava morta. Existem reis, existem rainhas. Deus tem coisas grandes para a sua vida, tem bênçãos grandes para a sua vida. Porém, quando você cobiça o que é do próximo, e você tenta roubar o que é do próximo, você está trazendo condenação. E os que têm juízo, os que têm autoridade em Deus para matar, segundo o juízo, que não é segundo o juízo dos homens, mas é segundo o juízo de Deus, onde não há pecado, esses são os magistrados, que não carregam debalde a palavra de Deus. Consegue compreender? Deus Santo de poder e glória. Por isso o adultério, meu amado irmão e minha amada irmã, é coisa séria. A Bíblia diz sobre um casal, consentimento mútuo. É o consentimento entre duas pessoas. Você pode dar consentimento para tua esposa, como ela também pode dar consentimento. Porém, adultério é quando os dois entram
na fornicação e na prostituição. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Quando se entra na fornicação e na prostituição, é idolatria. É porque a fornicação e a prostituição dominou os pensamentos de ambos. Por isso entrou o adultério. E os que estão adúlteros são idólatras. O que domina na mente deles é a depravação dos gentios. Romanos capítulo 1, verso 18 adiante, que são pecados para a morte. E os que consentem com isso também são dignos de morte. Os que praticam isso e conhecem. Por isso, se você é casado, você pode entrar na graça e na verdade com consentimento mútuo, desde que não se torne ídolo. A partir do momento que se tornou ídolo, é fornicação e prostituição. Uma pessoa que está em fornicação e prostituição, a mente dessa pessoa é infiel. A pessoa só pensa em saciar os seus desejos da carne. Essa pessoa não conseguirá ser fiel no casamento, ser fiel em nenhum outro tipo de relacionamento por causa da morte espiritual. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Quem crê agora a Deus? E se você está morto agora espiritualmente, você pode converter o Senhor e receber a vida. E você nunca mais morrerá. Glória a Deus. Porque você crê em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo Jesus nunca morrerá. Você viverá em novidade de vida. Não conhecerá a morte. Consegue compreender essa vitória? Por isso, quando Davi ele adulterou, Davi ele encontrou graça diante de Deus e não morreu. Ele não morreu, mas causou morte espiritual. Quem crê agora? Mas, pastor, o senhor não falou que adultério é apedrejamento e morte física também? Por que Davi não morreu? Porque Davi, ele já tinha fé em Cristo. Ele cria, ele acreditava em Cristo Jesus. Quem crê agora a Deus? Confessou o pecado, mas a morte caiu na casa dele, a espada nunca saiu da casa dele sobre os infiéis. Porque Davi era fiel e alcançou misericórdia.
Davi cometeu adultério, mas não era adúltero. Consegue compreender esse mistério? Quando você falha, Deus te perdoa. Mas quando você escolhe ficar prostrado no pecado sem o arrependimento, você trará morte física e morte espiritual e morte física. Porque você não se arrependeu. Porém, não se negocia com adultério. Adultério não é negociável. Davi teve que abandonar o adultério de uma vez por todas e colocar sua casa em ordem. Caso contrário, ele estaria sob maldição e não morreria somente no espiritual, mas morreria também no físico. Por isso, se você que está me ouvindo agora, se você se encontra em adultério, está na hora de se arrepender. Está na hora de devolver o que não é seu, porque o coração do homem é enganoso. A mulher alvossaradora, cuja as mãos e o coração são redes e laços, sai dela. Deus colocará outra pessoa em seu caminho, que te ajudará, que cuidará de você, mas você precisa crer para viver. Quem crê agora é Deus? Amém? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.